Deus por isso, a gente poder hospedar com alegria os irmãos, as irmãs, os filhos de Deus que ali vêm. Quem te conhece? Ah, quem me conhece é minha esposa. Pode ser. Talvez a esposa, o marido, seja uma das pessoas que convive mais perto contigo e sabe qual que é o seu proceder de maneira mais plena. Mas quem te conhece totalmente é Deus. Porque Deus não conhece só o que você faz. Deus conhece o que você pensa. Deus conhece a sua intenção. Deus conhece até o que você acha que não. Porque alguns entendem, talvez num ato até de ignorância, de que podem se esconder de Deus. O Salmo 139 deixa claro: aonde me esconderei? Se subo aos céus, lá estás. Se põe a minha cama no mais profundo abismo, lá Deus está também. Mas o que a palavra de Deus nos mostra a respeito desse Deus que nos conhece, mas que mesmo nos conhecendo, nos encoraja? Eu não sei o tanto que você já leu a Bíblia, ou o tanto que você parou para pensar nisso. Mas nesse dia nós queremos analisar a Bíblia Sagrada, ver na Bíblia Sagrada um assunto que eu entendo que é extremamente importante para a minha e para a tua vida. Por exemplo, quem é que verdadeiramente te encoraja a prosseguir? Não é a tua esposa, não é o teu marido, ainda que esses deveriam ter, por missão, uma palavra também de encorajamento. Eu já vi pessoas dizendo assim: eu vivo para os meus filhos. E quando teus filhos já não estão juntos, qual a razão da tua vida? Perdeu? Não é assim. Se nós formos olhar nas Escrituras, você vai ver várias coisas maravilhosas de Deus. Vejamos uma delas. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 12. Palavra de Deus conforme escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 32. Palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 12, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Repito: não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Olha que palavra bendita e maravilhosa. Eu vejo o seguinte, que Deus é o único e o principal que tem uma palavra de encorajamento quando tudo parece o contrário. Nós olhamos aqui uma situação na Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, onde, mesmo durante o ministério terreno de Jesus, já haviam lutas e dificuldades para os discípulos. Não é porque eles tinham se tornado seguidor do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eles não tinham mais lutas e dificuldades. E essas lutas e dificuldades, muitas vezes, geravam temor, medo. Medo de ser morto, medo de ser perseguido, medo, os mais variáveis possíveis. E a gente percebe aqui que o Senhor Jesus Cristo diz uma palavra a respeito do reino de Deus. É interessante que essa palavra também acontece no Evangelho conforme escreveu Mateus. Diz assim: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente
é chegado o reino de Deus sobre vós. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, o reino de Deus chegou, arrependei-vos e crede. O Senhor Jesus Cristo disse: eu estou expulsando o demônio porque o reino de Deus chegou e está sendo estabelecido através da libertação de vidas que estavam cativas no reino das trevas. Ou seja, uma primeira palavra de coragem, de seguir em frente. E essa palavra vem de Deus, e ela vem de Deus para nós. Por quê? O reino de Deus é chegado até você. Não temais, ó pequenino rebanho. É Deus quem quis te dar o reino. Não é por merecimento. Reino de Deus não é por merecimento. Reino de Deus é graça, ou seja, favor não merecido. Ele quis te dar e resolveu dar porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser com o que é dele. Essa atitude em nós, essa atitude de Deus para conosco e em nós, deveria produzir ânimo. Deve produzir ânimo, coragem. Mas muitas vezes nós, eu e você, ou nos esquecemos, ou nem conhecemos essa palavra bendita. Não temais, ó pequenino rebanho. Vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. O Senhor Jesus Cristo disse: o reino de Deus chegou. Por isso que eu estou libertando vidas. É importante observarmos também uma outra verdade. A primeira, o reino de Deus é chegado até você. A segunda, a proteção do rei é certa e verdadeira. Ora, eu não sei quantos já viram os filmes medievais, onde havia um rei, havia súditos, porque o conceito é aquele mesmo. Toda pessoa que estava debaixo do domínio de um rei, tinham as suas obrigações, é verdade, tinham, mas desfrutavam também da proteção daquele rei. Aquele rei vinha ao encontro da necessidade dos seus súditos para proteger não só os limites do seu reino, mas também os seus súditos. Protegiam as terras, protegiam o rebanho, as lavouras. E uma das características que nós vemos sobre a nossa vida é que esse rei bendito, esse Senhor dos senhores, ele protege, ele cuida de nós. É bonito vermos que a palavra de Deus fala que Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em outro lugar diz que Ele é o Rei das nações, Apocalipse 15, 3. Em 19, 16 fala que Ele é Rei dos reis. Em várias passagens da Bíblia é clara a proteção real desse nosso pleno Salvador. Ele nos deu o reino. Agora imagine Ele te dar um reino e te largar desprotegido. Não faz sentido. Então, quando nós entendemos o reino de Deus, nós devemos entender, primeiro, que é graça de Deus. Ele quis dar a vocês. O reino de Deus chegou até vocês. Segundo, esse reino pressupõe e claramente é demonstrado uma proteção. Proteção que eu e você precisamos a todo instante. Só que às vezes não vivemos debaixo dessa proteção pela fé. Porque essa proteção, ela é algo tão especial que ela também tem que ser vivenciada por você. Por isso que o salmista diz: o pardal encontrou casa, as andorinhas ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Por que o salmista diz isso? Porque o salmista fazia de Deus, buscava em Deus o seu refúgio, a sua proteção, a sua fortaleza. Evidente que quando isso acontece, você pode até cantar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que os salmos querem nos dizer com isso? De que a proteção de Deus é certa, mas o desfrutar é também uma atitude de fé tua.
de procurar abrigo junto a essa proteção divina. Por fim, a vida do reino de Deus, ou a vida desse reino de Deus, é incomparavelmente melhor. Eu fico triste quando vejo irmãos e irmãs que ainda, não sei por que motivo, não entenderam o reino de Deus. Gente até da igreja, que frequenta, é membro, e digo mais, talvez alguns até líderes, e até pastores, que ainda não entenderam o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é paz, é poder no Espírito, é viver com Deus. Ainda que o reino de Deus tenha uma dimensão futura, ele tem também uma dimensão presente. Ainda que o reino de Deus está por vir, o reino de Deus já está presente. Pois o Senhor tem alargado as tendas sobre nós, tem derramado a sua proteção. Só que essa vida no reino, ela é muito melhor. Por exemplo, o texto que nós lemos no início: quem haverá de enxugar dos olhos toda lágrima? A Bíblia diz que é o próprio Deus. Eu tento, no raciocínio, num exercício de imaginação, contemplar uma imagem da seguinte forma: um pai amoroso chegando com um lenço num filho que chora e secando as suas lágrimas, falando: filho, eu estou aqui, estou junto. Quando eu penso nessa cena, eu falo: meu Deus, que coisa linda, porque eu não mereço que Ele me seque qualquer lágrima, porque muitas vezes eu choro, e muitas vezes talvez você chora as consequências dos seus próprios erros, ou de erros dos outros. Mas a Bíblia diz que esse Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse reino de Deus é uma dimensão maravilhosa de tudo que Deus é, de tudo que Deus faz, por nós, em nós, e nós com Ele. A vida no reino, ela tem que ser não somente esperada, mas também vivenciada. E acima disso, nós precisamos entender que ela é incomparavelmente melhor. É o que dizia Paulo. Paulo dizia: prefiro estar com Cristo, que é muito melhor do que isso que eu passo aqui. Mas se Deus quer que eu sirva a Ele enquanto estou nesse corpo, se Deus vê utilidade em mim enquanto estou aqui, eu quero servir. Mas para Paulo era claro que estar com Cristo era muito bom, incomparavelmente melhor. Por fim, e na tua vida? Deus encoraja você? Você se sente encorajado por Deus? Talvez a melhor pergunta não é se Deus te encoraja, mas se você percebe o ânimo e as palavras de encorajamento que Deus tem para você. Por exemplo, Daniel se dispôs a buscar a Deus, a jejuar, a clamar, a ser um homem que anda na presença do Senhor. E por um tempo ele orando e jejuando, daqui a pouco veio a resposta nos seguintes termos: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa de tuas palavras é que eu vim. Mais adiante no verso 19, ele disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Nós temos várias passagens que eu poderia mencionar aqui, citando exemplos de Deus fortalecendo pessoas.
Mas eu não quero citar só essas passagens, eu quero que você entenda isso na tua vida, que essa palavra é para a tua vida, é Deus que te fortalece, é Deus que te anima, é Deus que te dá o reino de Deus chegou até você, a proteção real é sobre a tua vida, ela é certa e verdadeira, e a vida no reino de Deus é muito melhor. Diante disso, nós devemos tomar algumas atitudes. Dentre elas, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É triste quando vejo irmãos e irmãs entendendo que buscar o reino é vir a uma igreja uma vez por semana, uma hora na semana, e se passar de uma hora reclama e sai xingando o pastor. Sai com fama. Olha, ele fez eu perder o resto do Fantástico. É triste. Não entendeu o reino de Deus. É mais triste ainda quando as pessoas querem espólios do reino de Deus. Na verdade, eles querem saquear o reino de Deus. Quer ir até Deus para ver o que Ele pode dar, e uma vez recebendo, sumir. É uma forma de saque. É muito triste isso, porque o que Deus quer para você é vida no reino, é desfrutar de algo que Ele já te deu. Qual foi a palavra que nós lemos no início? Não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai se agradou, Ele quis dar o reino de Deus para vocês. Dar o reino significa fazer você, que não merece, parte da família, parte desse reino bendito. Isso tem que te encorajar, tem que animar, porque se você não fizer disso palavras de ânimo para a tua vida, de encorajamento, e colocar o teu encorajamento de outras coisas, possivelmente elas serão passageiras e te frustrarão. Não temas, ó pequenino rebanho, o Pai se agradou em dar-vos o reino. Que Deus abençoe. Vamos orar. Fique em pé se você puder. Nosso Deus, te damos graças porque o Senhor nos deu o reino, e de graça nos deu esse reino, e desfrutamos pela fé de todas as promessas do Senhor para aqueles que estão debaixo desse domínio bendito do reino de Deus. Pai, nos dê clareza do que é esse reino, e conforme a tua palavra nos diz, que nós sejamos encorajados, Deus, por tão rica bênção derramada sobre nós. Te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra que nos ensina essa verdade, e rogamos que o Senhor abençoe o teu povo. Também, ó Deus, prepara o nosso coração para participar da ceia do Senhor, que é outra riqueza do reino de Deus, talvez a principal, pois somente em Cristo e por Cristo e com Cristo nós desfrutamos desse reino e fazemos parte desse reino. Louvado seja teu nome. Consagramos, meu Deus, os elementos que serão usados durante a ceia, que Ele venha transmitir ao teu povo a lembrança clara de que só por Cristo e em Cristo podem ter vida e vida em abundância. Que assim o Senhor faça, no nome de nosso Redentor. Amém. Pode sentar.